Olha, hoje nós vamos estar tratando do artigo 10 da Declaração Doutrinária da CBB, da Convenção Batista Brasileira, pessoal. Eu vou fazer a leitura do artigo 10, que trata sobre o tema Dia do Senhor. Tem muitas coisas aqui que a gente vai discutir, vocês vão perceber que a Declaração Doutrinária da CBB é uma declaração que traz o artigo sobre o Dia do Senhor numa fidelidade bíblica muito grande. Vocês vão perceber isso. O artigo 10 diz assim: o domingo, dia do Senhor, é o dia do descanso cristão, satisfazendo plenamente a exigência divina e a necessidade humana de um dia em 7 para o repouso do corpo e do espírito. Com o advento do cristianismo, o primeiro dia da semana passou a ser o dia do Senhor, em virtude de haver Jesus ressuscitado nesse dia. Deve ser para os cristãos um dia de real repouso em que, pela frequência aos cultos nas igrejas e pelo maior tempo dedicado à oração, à leitura bíblica e outras atividades religiosas, eles estarão se preparando para aquele descanso que resta para o povo de Deus. Nesse dia, os cristãos devem abster-se do trabalho secular, excetuando aquele que seja imprescindível e indispensável à vida da comunidade. Devem também abster-se de recreações que desviem a atenção das atividades espirituais. Até aqui, são 4 afirmações no 10º artigo da Declaração Doutrinária da CBB sobre o Dia do Senhor. Bom, eu quero começar chamando a atenção de vocês para um ponto que é muito importante para entendermos essa questão histórica também. Esse entendimento do Dia do Senhor é o entendimento peculiar ao puritanismo inglês. Tem muita gente, inclusive, que vai defender que a guarda do Dia do Senhor, aos moldes em que nós estamos apresentando aqui, ela foi inventada na Inglaterra pelos puritanos. Bom, na verdade, foram os puritanos que resolveram, naquele momento de tanta impiedade, resolveram obedecer às Escrituras e guardar o Dia do Senhor como devia ser guardado. Por isso dizem, olha, foi inventado pelos puritanos. Mas a verdade é que eles obedeceram a Deus, apesar de todo o excesso que algumas pessoas queiram colocar sobre a observância dos puritanos ao Dia do Senhor, o fato é que eles obedeceram piamente às Escrituras Sagradas quanto a isso. Bom, e o que eu quero dizer com isso é que o puritanismo do século XVII é aquele modelo que nós temos, provavelmente, mais explícito de uma observância correta, bíblica, do Dia do Senhor. Vocês vão encontrar na literatura críticas de todos os lados. Você vai encontrar críticas em que os puritanos são chamados de legalistas quanto à guarda da lei de Deus, especialmente do Dia do Senhor. Então, eles não vão ser chamados de cristãos, mas de legalistas, né, que eram piores do que os próprios religiosos dos dias de Jesus, os fariseus. Por outro lado, nós vamos encontrar também pessoas que vão olhar para o puritanismo e dizer que eles não interpretaram corretamente as Escrituras Sagradas, eles erraram em achar que o Dia do Senhor deveria ser observado rigorosamente, como lá atrás, no passado. Então, o argumento é o seguinte: os puritanos estão guardando o Dia do Senhor como os judeus guardavam o sábado judaico, quando, na verdade, com a vinda de Jesus, esse mandamento ganhou um novo significado. Ou seja, aquilo que não podia no Antigo Testamento e que era pecado, por exemplo, realizar, não é mais pecado no Dia do Senhor. Então, é como se a observação do Dia do Senhor tivesse sido afrouxada nesses últimos tempos, depois da vinda do Senhor Jesus. Alguns intérpretes atuais consideram dessa forma. Talvez o mais famoso deles seja o D.A. Carson, que não interpreta a observação do Dia do Senhor como os puritanos interpretam. Então, o Dia do Senhor é visto de uma forma diferente. Agora,
É importante destacar que os batistas, desde o princípio, no século XVII, observaram o dia do Senhor aos moldes puritanos, porque eles eram puritanos. Então, se você procura a origem dos batistas e das suas doutrinas, você vai precisar literalmente recorrer aos documentos do século XVII que eles escreveram. E as primeiras confissões de fé batistas, como a de 44, mas especialmente a de 89, pela sua extensão, vão mostrar que a confissão deles, quanto ao dia do Senhor, mostra um zelo e uma observação puritana desse dia. Então, isso está, obviamente, além de qualquer dúvida. Ninguém deve levantar nenhuma questão relacionada a duvidar disso, porque as confissões são claríssimas em apontar isso, e eles viveram no período puritano. Então, não há como negarmos isso e, ao mesmo tempo, mantermos aqui a sanidade. Agora, o fato é que, no século XX, em 1986, quando a Declaração Doutrinária da CBB foi apresentada, o artigo 10, né, o 10º artigo, sobre o Dia do Senhor, é um artigo que traz o mesmo traço puritano, a mesma observação puritana. Então, se você analisar cada uma das afirmações, das 4 afirmações que compõem o 10º artigo, eles são muito mais puritanos, prestem bem atenção. O artigo da CBB é muito mais puritano em relação ao Dia do Senhor do que este aqui da Confissão de Fé Batista Puritana de 1689. Ou seja, os batistas do século XX são mais puritanos em relação à guarda do Dia do Senhor no seu documento do que os próprios batistas puritanos do século XVII. Ora, veja, vamos analisar essas afirmações para vocês entenderem de maneira mais clara o que eu estou aqui me tratando. Primeiro, eles relacionam claramente o domingo com o dia do Senhor, como a Confissão de 89 faz. Domingo, o dia do Senhor. Então, aqui, a Convenção Batista Brasileira, por meio da sua declaração, está afirmando categoricamente que o dia do Senhor é o domingo. E esse dia, diz a declaração doutrinária da CBB, é o dia do descanso cristão, satisfazendo assim plenamente a exigência divina. Ora, a declaração doutrinária da CBB reconhece que o repouso dos cristãos no domingo é uma exigência do próprio Deus. Deus ordena na sua palavra que o homem pare de trabalhar no domingo, que ele descanse no domingo. O domingo, dia do Senhor, é o dia do descanso cristão, satisfazendo plenamente a exigência divina. Então, existe uma exigência do próprio Deus no dia do Senhor com relação ao descanso do homem. O homem precisa parar as suas atividades seculares de trabalho nesse dia. E ainda diz o seguinte: e a necessidade humana de um dia em 7 para o repouso do corpo e do espírito. Aqui, a declaração também reconhece que, além do dia do Senhor ser uma exigência do próprio Deus, esse dia do Senhor também envolve uma necessidade humana de repouso, de parar as suas atividades para que o homem descanse, né? Para que o seu corpo possa repousar, como diz a declaração, e o seu espírito possa então também descansar em Deus, no Senhor. Essa declaração inicial que nós temos aqui, ela mostra a necessidade do descanso para o homem. Esse é o ponto fundamental dessa primeira afirmação. A necessidade que o ser humano tem de descansar, de repousar, de parar. Essa é a afirmação mais simplória que nós vamos encontrar na declaração doutrinária quanto a isso. Não é o ponto-chave, não é o ponto principal, mas ela mostra secundariamente que o homem tem necessidade de descanso, que o espírito humano repousa no dia do Senhor. Este repouso, claro, deve ser entendido no sentido poético.
de que o espírito humano, na lei de Deus, envolvido na oração, na leitura da palavra, no absorver a verdade das escrituras sagradas, ele é o descanso espiritual, ele é um repouso para o espírito. Mas, sobretudo, lembra que o dia do Senhor é uma exigência do próprio Deus. Um dia para parar, um dia para repousar, um dia voltado para o próprio Deus, é ordem divina, é mandamento divino. Isso põe em xeque algumas questões, especialmente em relação às igrejas que não têm observado o descanso semanal, o correto descanso semanal no dia do Senhor. Algumas pessoas usam um argumento tão pífio de dizer que todo dia é dia do Senhor, como se não houvesse um dia especial dentre os 7, chamado de dia do Senhor. Um dia que deve ser separado dos demais, para um uso diferenciado. Um dia que deve ser destacado para Deus. Há um dia assim em toda a semana. E a declaração doutrinária está reconhecendo isso. E as igrejas que estão aqui subscrevendo a declaração doutrinária deveriam observar o dia do Senhor como está aqui sendo apontado. Mas veja que agora, a partir da segunda afirmação, a questão do dia do Senhor começa a se afunilar mais ainda. A declaração diz: com o advento do cristianismo, isto é, com a chegada de Cristo e a religião cristã, o surgimento da religião cristã, abre aspas, o primeiro dia da semana passou a ser o dia do Senhor, em virtude de haver Jesus ressuscitado nesse dia. Ou seja, nós temos aqui, numa linguagem simples, mas sem defeito, uma demonstração daquilo que foi impactante para que o sábado judaico caísse em decadência e o sábado cristão passasse a ser reconhecido desde então por causa da ressurreição de Cristo. Os batistas estão reconhecendo aqui que quando Cristo vem ao mundo, aquele dia de descanso que Deus havia estipulado na antiga aliança, no Antigo Testamento, o 7º dia da semana, passou a ser observado pela igreja no primeiro dia da semana. E por causa, veja, em virtude de haver Jesus ressuscitado nesse dia. Então, um dos pontos principais que nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas em relação à mudança do 7º dia para o primeiro dia da semana é o fato de que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Cristo ressuscitou num domingo. E esse fato levou a igreja cristã primitiva a reconhecer que o dia do Senhor, e esse dia é chamado dia do Senhor em relação a Cristo. O Senhor ali é o Senhor Jesus Cristo. O dia do Senhor, portanto, passou a ser o primeiro dia da semana, o domingo, e não mais o sábado judaico, o 7º dia da semana. Nós vamos encontrar também no Novo Testamento, para apoiar esse ponto, várias passagens bíblicas das cartas do apóstolo Paulo, no livro de Atos, no livro do Apocalipse de João, referências históricas da igreja observando o domingo como o dia do Senhor. Inclusive, João, no Apocalipse, chama o primeiro dia da semana o dia do Senhor, por causa da sua ressurreição. E Paulo vai falar em várias de suas cartas, e também há isso no livro de Atos, escrito por Lucas, que a igreja observava o dia do Senhor e seus cultos eram no dia do Senhor, no primeiro dia da semana. A coleta, a celebração divina, todas essas coisas, o partir do pão, a comunhão, aconteciam sempre no primeiro dia da semana. Os textos mais antigos, já depois das Escrituras Sagradas, como o Didaquê e outros, também vão apontar o domingo como sendo aquele dia em que a igreja se reunia para adorar a Deus. Então, veja, nós encontramos essa verdade, primeiro, nas Escrituras Sagradas, o reconhecimento de que esse dia foi mudado para o dia do Senhor por causa da ressurreição de Jesus,
e que o domingo é chamado Dia do Senhor por causa de Cristo, o nosso Senhor, e vários relatos apontando em sentido histórico, em sentido descritivo, que a igreja se reunia para adorar a Deus em culto no domingo do primeiro dia da semana. E depois da Bíblia, já no século 2, 3 em diante, nós vamos encontrar relatos extra-bíblicos em que, à semelhança do que está nas Escrituras, a igreja se reunia e continuou se reunindo no primeiro dia da semana, no domingo, o dia do Senhor. Então, quando a declaração afirma isso, que com o advento do cristianismo, o primeiro dia da semana passou a ser o dia do Senhor, em virtude de haver Jesus ressuscitado nesse dia, ela está reconhecendo a mesma coisa, o mesmo argumento que os batistas do século XVII, na sua confissão de fé, também apontam. Inclusive, pessoal, tem um livro interessante em inglês do Dr. James Renihan. Queria muito localizar esse livro aqui agora para mostrar para vocês. Ele está ali, mas está longe de mim. O livro chama-se Fé e Vida. É isso mesmo. Faith and Life for Baptists. Fé e Vida para os batistas. Nesse livro, o Dr. James Renihan, ele traz as minutas das assembleias dos batistas em 1689 e em alguns anos a mais, né? 1690, me parece que até 1694. E nessas minutas estão ali todas as atas com as reuniões, as discussões, etc. E é interessante quando percebemos que nessas minutas os batistas foram muito enfáticos em mostrar que o dia do Senhor, o domingo, era o dia a ser observado, e os argumentos são os mesmos que nós encontramos aqui na declaração doutrinária da CBB. Ou seja, a declaração atual da Convenção Batista Brasileira, ela está em perfeita harmonia e sintonia com aquilo que os batistas do século XVII disseram. E ela vai além no seu espírito puritano, além dos próprios puritanos. Eu não digo além no sentido de ir mais do que eles, mas ir mais do que o que está na confissão de fé. Porque o que a declaração doutrinária vai dizer aqui não vai além do que está na confissão de 1689, mas não vai além daquilo que os puritanos acreditavam e escreveram em muitos livros da época. Veja, a terceira afirmação diz sobre o dia do Senhor: deve ser para os cristãos um dia de real repouso, em que, pela frequência aos cultos na igreja e pelo maior tempo dedicado à oração, à leitura bíblica e outras atividades religiosas, eles estarão se preparando para, abre aspas, aquele descanso que resta para o povo de Deus. Como é que esse dia deve ser vivido? De modo positivo. A declaração doutrinária está dizendo que é um dia de repouso real. Não é um repouso simbólico, não é um repouso faz de conta, é para parar verdadeiramente as atividades seculares de trabalho, etc., e repousar verdadeiramente. Inclusive, como a declaração pontua, pela frequência aos cultos nas igrejas. O domingo, ele é um dia em que nós podemos cultuar a Deus muito mais livremente, desapegados à questão do tempo, já que temos todo o tempo livre nesse dia. Podemos ir à igreja pela manhã, podemos ir à igreja à noite ou à tarde, não importa. Então, pela frequência do culto nas igrejas, pelo maior tempo que é dedicado pelos crentes à oração e também à leitura da Bíblia e outras atividades religiosas, como, por exemplo, a evangelização, visitas. Nós, crentes, podemos visitar pessoas para levar o evangelho nesse dia, temos muito mais tempo, não temos impedimento do trabalho, não temos impedimento de atividades extras, mas é um dia dedicado ao Senhor, então nós temos muitas maneiras para organizar a nossa agenda
e fazer muito no dia do Senhor em relação às coisas que são permitidas e que Deus certamente nos orienta na palavra a realizar. A declaração doutrinária, ao apresentar esses pontos aqui, ela está mostrando um aspecto positivo do dia do Senhor, aquilo que deve ser feito, né? Ida à igreja, dedicação maior à oração, ou à leitura bíblica, ou outras atividades religiosas. Olha, aqui não é para ser entendido de uma maneira em que as pessoas devam orar apenas no dia do Senhor, ou ler a Bíblia apenas no domingo. Não. É que nesse dia nós temos mais tempo para fazer isso. Nós devemos nos dedicar à leitura das Escrituras e à oração todos os dias. Mas no domingo nós vamos ter muito mais tempo de nos dedicar e nos aprofundar em Deus, seja orando, seja lendo a sua palavra para aprender, para ser edificado, seja em qualquer outro exercício de caráter espiritual, meditação, né, contemplação do Senhor, qualquer que seja a atividade religiosa nesse dia, nós teremos mais tempo do que em qualquer dos outros dias da semana. Nos outros dias da semana, temos as nossas atividades corriqueiras, temos o nosso trabalho, temos a escola, a universidade, temos muitas atividades, temos dia cheio, temos a recreação, temos a família como um todo. Mas no dia do Senhor, é um dia que devemos dizer, basta das outras atividades, e agora vamos dedicar esse dia inteiramente ao Senhor nosso Deus. Portanto, deve ser o dia do Senhor, diz a declaração doutrinária, para os cristãos um dia de real repouso em que, pela frequência aos cultos nas igrejas, pelo maior tempo dedicado à oração, à leitura bíblica e a outras atividades religiosas, eles estarão se preparando. O dia do Senhor, conforme a declaração doutrinária, é uma espécie de preparação para, abre aspas, aquele descanso que resta para o povo de Deus. O descanso que nos espera, na verdade, espera todo o povo de Deus. Olha, a Confissão de 1689, ela trata sobre o dia do Senhor, no seu capítulo 22, sobre o culto religioso e o dia do Senhor. Eu vou fazer a leitura dos 2 parágrafos que a nossa confissão destacou para tratar sobre o dia do Senhor. Vejam o que ela diz, observem que está em perfeita sintonia com o que a declaração doutrinária da CBB também está afirmando. Pelo desígnio de Deus, há uma lei da natureza que, em geral, uma proporção de tempo seja destinada ao culto a Deus, ou seja, as 24 horas do dia do Senhor. A Confissão de 89 está dizendo que é um desígnio de Deus. Então vamos lá. Dessa forma, abre aspas, em sua palavra, por um preceito positivo, ou seja, Deus está mandando guardar, lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Esse mandamento, o 4º mandamento da lei de Deus, da lei moral, não é um mandamento negativo, como são os outros 9, que diz, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, etc. Apenas o 4º mandamento é uma lei positiva, ao qual Deus manda você fazer algo. Aqui, guardar o dia do Senhor, lembrar desse dia, santificar esse dia. Portanto, a confissão diz, por um preceito positivo, moral e perpétuo, válido a todos os homens em todas as eras, Deus particularmente nomeou um dia em 7 para um descanso, para ser-lhe santificado, que desde o início do mundo até a ressurreição de Cristo foi o último dia da semana. Ou seja, foi o sábado antes. E a partir da ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, que é chamado de Dia do Senhor. Olha, isso é exatamente o que a declaração doutrinária da CBB está afirmando. Deve continuar até o fim do mundo como o Shabat cristão, sendo abolida a observação do último dia da semana, não mais se guardar o sábado como os judeus, mas a partir então da
ressurreição de Jesus, a igreja guarda o domingo, o primeiro dia da semana. E o parágrafo 8º deste capítulo diz assim: o Shabat é assim santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e ordenado os seus assuntos comuns de antemão, não apenas observam um santo descanso durante todo o dia, a partir de suas próprias obras, palavras e pensamentos, sobre suas ocupações e recreações mundanas, mas também dedicam todo o tempo em exercícios públicos e privados de seu culto e nos deveres de necessidades e misericórdia. Ora, os batistas estão dizendo que esse dia é para ser dedicado todo o dia, todo o tempo desse dia aos serviços religiosos de culto a Deus, serviços de misericórdia. Agora veja o que o quarto ponto da declaração doutrinária da CBB afirma. Ele diz, abre aspas, nesse dia, os cristãos devem abster-se de todo trabalho secular, excetuando aquele que seja imprescindível e indispensável à vida da comunidade, como, por exemplo, o trabalho dos médicos, o trabalho dos policiais, os trabalhos daqueles homens que estão na rede de energia, etc. São muitos os trabalhos essenciais que requerem ali a atividade humana contínua. Agora, excetuando estes trabalhos, todos os demais devem parar. Não devem ser mais realizados no domingo, dia do Senhor. É a declaração doutrinária que está dizendo isso. Trabalhar no domingo é pecado. Então, você que tem trabalhado no domingo, você que é um crente batista e tem trabalhado no domingo, abrido o seu comércio, vendido suas mercadorias, fazendo negócio no domingo, isso é pecado, segundo está escrito na declaração doutrinária da CBB, segundo as escrituras sagradas. Veja, a declaração vai além e diz o seguinte: devem também abster-se de recreações que desviem a atenção das atividades espirituais. Sabe aquele futebol no domingo? É pecado. A declaração doutrinária está dizendo que nenhuma recreação que desvie a atenção das atividades espirituais deve ser realizada nesse dia, porque constitui-se pecado contra Deus, contra a lei de Deus. Ora, a declaração doutrinária, ela fala a mesma linguagem doutrinária que os batistas de 1689, de 1644 falaram. Não há diferença na doutrina, não há nenhum ponto de discordância. Se você cruzar, como eu estou fazendo aqui, de maneira rápida, as informações da declaração doutrinária sobre o dia do Senhor com as duas confissões batistas de 44 e 89, você não vai encontrar nenhum ponto de desacordo. Pelo contrário, neste último ponto, estamos vendo que a declaração doutrinária vai além, ao nos mostrar que nenhuma atividade recreativa deve ser permitida nesse dia. Todas constituem-se pecado. E o que nós temos visto na prática é que muitas igrejas batistas aproveitam o domingo para a recreação. Muitos crentes batistas aproveitam o domingo, né, de modo particular, não institucional, mas de modo particular, para recrear-se nesse dia, satisfazer ali a sua carne, praticar esportes e fazer uma série de outras atividades que deviam ser, neste dia, suspensas e serem realizadas em outros dias. Então, a declaração doutrinária, nesse ponto do dia do Senhor, ela está em perfeita sintonia com os batistas do passado, né, com aquela tradição calvinista do passado, a tradição reformada e puritana do passado. Bem, pessoal, sobre a declaração doutrinária, nós vamos ficando por aqui. Na próxima segunda-feira, se Deus nos permitir, estaremos de volta. A todos vocês que assistiram essa aula de hoje, o nosso agradecimento e nos vemos na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Até lá. Agora, pessoal,
Vamos responder algumas perguntas que surgiram aqui. Eu resolvi gravar essa extensão aqui para responder 3 perguntas bastante interessantes que surgiram acerca desse assunto relacionado ao Dia do Senhor, especialmente quando nós nos deparamos com a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que traz afirmações bastante incisivas sobre a guarda do domingo, o reconhecimento do domingo como o dia do Senhor, a mudança do sábado para o domingo, etc. Então, a primeira pergunta que eu quero responder é a seguinte. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Olha, se a declaração doutrinária da CBB ela foi formulada inicialmente, ela começou a ser trabalhada ali em volta de 1954, 55. Na verdade, nessa época surge a ideia de se fazer uma nova declaração, elaborar uma nova declaração de fé para os batistas no Brasil. E a partir de então, esse projeto de elaborar uma declaração nova passou a vigorar. Então nós temos aí a década de 1950, 1960, 70 e 1980. Em 1986, a declaração ela é aprovada na Assembleia Geral da Convenção Batista Brasileira. Então, a pergunta é, de onde vem esse traço tão marcante na declaração doutrinária sobre o puritanismo em relação à guarda do Dia do Senhor? Ora, se a declaração ela vem de um período moderno, o século passado, estamos falando de século passado, mas estamos falando de um período aí de 40 anos atrás, né? Não tem um século ainda, literalmente falando, não são 100 anos atrás. Nós estamos falando de 40 anos atrás, de 1986, quando foi aprovado até o presente momento. E a pergunta é, de onde vem o puritanismo desta declaração doutrinária? Isso é muito interessante porque isso nos leva de volta àquela argumentação inicial, quando estávamos mostrando a vocês acerca das bases, né, dos textos e documentos que serviram de base para a elaboração da declaração doutrinária da CBB. E nós vimos nas aulas passadas que os textos que serviram de base para os batistas foram principalmente a Confissão de Fé de New Hampshire, a Mensagem e Fé Batista e a Confissão de Fé que foi usada no Seminário Batista do Sul do Brasil, né, localizado no Rio de Janeiro. Esses 3 documentos confessionais foram os principais instrumentos que foram utilizados na elaboração da declaração doutrinária da CBB. Só que nós vimos também que, além destes documentos, os batistas da Convenção Batista Brasileira utilizaram as antigas confissões de fé. Isso é obviamente observado sem muita dificuldade quando começamos a analisar o texto em si. Mais especificamente a teologia do texto do que a linguagem do texto. Então esse é um ponto que eu quero destacar com vocês, porque quando você olha para a linguagem das antigas confissões, nós vamos nos deparar com uma linguagem que está muito mais voltada a essa questão relacionada aos termos técnicos, como, por exemplo, quando se fala da Trindade ou quando se fala do ser de Deus, há termos técnicos envolvidos ali como substância, natureza, essência divina e muitos outros, né? Os termos que foram usados e vinham sendo usados já na tradição cristã, nos antigos concílios, etc. E esses termos técnicos, de um modo geral, não apenas no ponto Trindade, eles são pouco utilizados na declaração doutrinária da CBB. A declaração doutrinária da CBB optou por uma linguagem mais próxima das pessoas do nosso tempo, né, que tem, obviamente, um vocabulário diferente daquele vocabulário anterior, optou por um vocabulário menos teológico, mais comum à população e menos teológico. Por exemplo, nós vimos também em outras aulas aqui do nosso curso que a declaração doutrinária ela trocou o termo livre-agência, como está na Confissão de Fé de New Hampshire, pelo termo livre-arbítrio. E a explicação para isso
é que o termo livre-arbítrio era, de maneira geral, mais conhecido da população brasileira. E o termo livre-agência não é sequer conhecido, era um termo bastante limitado ao cenário teológico, né? Aos teólogos. E daqui que levasse esse conhecimento para as pessoas, né, para as igrejas, formada por pessoas simples, que não têm tanta aprofundamento teológico, isso seria um trabalho muito grande. Então os batistas mudaram o termo de livre agência para livre-arbítrio, porque o termo era muito mais conhecido. Então você não vai encontrar esse vocabulário grandemente teológico na declaração da Convenção Batista Brasileira, na declaração doutrinária. Então a pergunta é, se não houve uma equiparação na linguagem, de onde vem essa teologia puritana do Dia do Senhor? Claro, apesar de que os batistas do Brasil não utilizaram de maneira muito rigorosa a linguagem teológica, eles utilizaram a doutrina. A doutrina está presente. Então, quando nós nos deparamos com essa passagem do 10º artigo, que fala sobre o Dia do Senhor, e olhamos para a mesma doutrina conforme apresentada nas antigas confissões de fé, a conclusão óbvia é que os batistas tomaram esse documento, ou estes documentos mais antigos dos batistas, dos primeiros batistas, e tomaram a sua doutrina como a sua própria doutrina. Afinal de contas, mais uma vez, importante traçar essa chegada dos batistas no Brasil e essa tradição teológica dos batistas que vieram para o Brasil é a tradição calvinista, a tradição puritana, a tradição que começa na Inglaterra, vai para os Estados Unidos, de lá vem para o Brasil. Então há muito do tradicionalismo teológico dos primeiros batistas lá na Inglaterra, que foi para os Estados Unidos. A Confissão de Fé Batista de 1689, ela foi então resumida na Confissão de Fé de New Hampshire, que traz a mesma doutrina, mas traz de maneira muito mais sintética, muito menor. E claro, essas doutrinas que não estão em New Hampshire e não estão em outras confissões de fé, estão nas antigas confissões de fé, como a Confissão de Fé de 1689 e a Confissão de Fé de 1644. Então, a explicação para a presença desse artigo tão puritano na declaração doutrinária da CBB não é outro senão a admissão de que estes que prepararam a declaração doutrinária estavam com um conjunto de documentos batistas que serviram como base, como apoio, e utilizaram esse material. Utilizaram de maneira muito mais rigorosa as confissões que eu mencionei inicialmente, mas utilizaram também as antigas confissões quando foi necessário. Há uma monografia que foi escrita por uma pessoa, que eu não recordo agora o nome dessa pessoa, mas ela vai apontar, e o rapaz fez uma pesquisa muito profunda acerca da declaração doutrinária da CBB, e ele diz expressamente que houve sim essa busca, essa pesquisa, quando foi necessário, nas antigas confissões de fé. Agora, o que nós não encontramos na declaração doutrinária da CBB é uma busca às confissões de fé batistas arminianas, mais ligadas ao arminianismo, mais ligadas ao Thomas Helwys. Nós não vamos encontrar isso, nós vamos encontrar as confissões de fé mais ligadas aos batistas particulares, que eram os calvinistas. Então a explicação é esta. A declaração doutrinária apresenta no seu artigo 10 uma observação do Dia do Senhor aos moldes puritanos, e isso foi retirado, obviamente, das antigas confissões de fé batistas, porque elas sintetizam de maneira muito melhor do que outras confissões esse ponto da observação do 4º mandamento da lei moral de Deus, o Dia do Senhor, a guarda do Dia do Senhor. Agora, uma outra pergunta que eu também quero responder para vocês é o seguinte, a pergunta é esta: por que os batistas hoje, a maioria das igrejas, não olham para o Dia do Senhor como está na declaração doutrinária? Ora, a resposta para isso é muito simples. Falta confessionalidade na prática. A Convenção Batista Brasileira
tem um documento doutrinário, um documento confessional, que precisa ser observado, um documento que é subscrito nas igrejas, mas que infelizmente não é, primeiro, não é estudado, ele não é, vamos voltar um pouco mais, ele não é conhecido. Poucos são os pastores que conhecem a declaração doutrinária da CBB. E quando eu falo conhecer, eu estou falando de conhecer de fato, aprofundar-se, conhecer as doutrinas que estão ali, e não de ter o conhecimento da existência de um documento, ou ter subscrito numa ata, em alguma coisa assim, este documento como sendo a interpretação da escritura que você tende a reconhecer. Eu estou falando de conhecer o documento na prática, a sua doutrina, a sua estrutura, os seus apontamentos, etc. Então, poucos pastores, você pode fazer uma pesquisa, eu já fiz essa pesquisa por um trabalho de mestrado, então eu sei muito bem do que eu estou falando. Poucos pastores batistas brasileiros conhecem a declaração doutrinária ao qual eles e suas igrejas subscrevem. Esse é o primeiro ponto, total falta de conhecimento. Como esses pastores vão ensinar sobre a lei do Senhor, o dia do Senhor, se eles não conhecem esse artigo 10º que trata sobre o dia do Senhor? Como poderão eles, por exemplo, ensinar sobre a guarda do mandamento se sequer conhecem o que a declaração doutrinária diz sobre isso, sequer conhecem a declaração doutrinária? Então, prestem atenção que esse é um ponto importante. O segundo ponto é esta falta de confessionalidade, ou seja, na prática, existe um documento confessional dos batistas brasileiros. Isso, o documento está lá, existe, ele está no site da Convenção Batista Brasileira, ele é oferecido aos batistas, mas quando a gente fala da prática do uso desse documento na igreja, nós não vamos encontrar esse documento sendo ensinado. Ou seja, as igrejas subscrevem, mas não o confessam na prática. As doutrinas que estão ali estão com a assinatura de cada membro, ou do pastor, ou da igreja de um modo geral, mas eles não conhecem o que estão assinando, o que estão subscrevendo. Portanto, a falta desta confessionalidade, do exercício confessional, do uso do documento na igreja, estudos do documento, isso é muito importante, isso tem deixado de acontecer. A gente está falando aqui de um cenário em que as igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira têm um documento, o subscrevem de maneira quase que inconsciente, mas na prática não o conhecem e por isso não fazem uso dele. Esse é um grande problema. É por isso que a gente vai encontrar muitas igrejas quebrando o dia do Senhor, não observando o dia do Senhor como está apontado na declaração doutrinária, fazendo do dia do Senhor um dia comum, usando o dia do Senhor para passeios, para diversão, para esportes, etc. E não como a declaração doutrinária mesmo aponta que o dia do Senhor deve ser um dia inteiramente voltado para Deus, para o culto ao Senhor, para a oração, para a leitura da palavra e outros exercícios religiosos. Então é isso, pessoal. Essas duas perguntas que chegaram aqui para mim, eu achei bem interessante acrescentar nesta aula que nós demos agora há pouco, para que o conteúdo ficasse, então, mais completo, né, com algumas respostas importantes. Tá? Tem uma última pergunta que também merece a nossa resposta, é mais breve, e a pergunta talvez não seja tão fácil, né? Mas a pergunta é: como mudar esta realidade entre os batistas brasileiros? Como fazer com que as igrejas batistas passem a observar o dia do Senhor como está nas Escrituras e como está na própria declaração doutrinária? Ora, isso é difícil, primeiro, porque quando você começar a ensinar essas coisas na igreja, a reação será muito grande, a reação contrária. As pessoas não vão querer deixar o seu domingo de diversão para guardá-lo para o Senhor. Se você não aprendeu isso logo no início do Evangelho, dificilmente você vai abandonar as suas práticas no domingo para usá-las, a sua vida, na observação como as Escrituras ordenam de guarda do dia do Senhor. Então esse é o primeiro ponto, há uma grande dificuldade. Obviamente que Deus vai mudar os corações daqueles que o temem, daqueles que estão dispostos a obedecer a palavra do Senhor sobre todas as coisas
está ali com o coração voltado nas Escrituras. Contudo, é óbvio que a grande maioria das pessoas não vai recuar e observar o dia do Senhor como está escrito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está ligado à segunda resposta que eu dei. A falta da confessionalidade tem levado as pessoas a não conhecer a confissão, a declaração doutrinária, e se isso for levado agora às igrejas que há 50, 60, 70, 80 anos têm vivido de uma maneira diferente o dia do Senhor, claro que isso vai causar uma grande estranheza e dificilmente também haverá uma mudança, pelo menos uma mudança rápida, talvez não aconteça. Mas a única maneira de que isso volte a acontecer, ou seja, a única forma de levar as pessoas a guardar o dia do Senhor é ensinando biblicamente como se deve guardar o dia do Senhor. É mostrando a essas pessoas que a Convenção Batista Brasileira orienta, por meio da sua declaração doutrinária, como o dia do Senhor deve ser observado por todos os cristãos. Então nós temos aqui, primeiro, o mandamento de Deus tem que ser observado. E segundo, nós temos aqui a denominação reconhecendo que esse mandamento tem que ser observado desta forma específica. Então é preciso, claro, curvar a cabeça, reconhecer que esteve em erro durante muito tempo em sua prática, em sua observação do dia do Senhor, e consertar isso, observando e vivendo o dia do Senhor de maneira que Deus é glorificado e louvado. Então, eu queria trazer essas três respostas porque quando eu estava lendo isso aqui, pessoal, eu percebi que havia de fato um questionamento que precisava ser respondido. Muitas vezes nós estamos aqui expondo os temas teológicos, etc., mas nos esquecemos de pensar nos desdobramentos disso, ou seja, nas implicações. Esquecemos que as pessoas vão fazer questionamentos, né? Inclusive este último, de como implantar isso na prática, como é que faz para reverter essa coisa? Como é que nós vamos fazer para observar o dia do Senhor a partir de agora? O que a Convenção Batista Brasileira deve fazer? Então, talvez essas respostas possam ajudar um pouco a nossa reflexão e ao nosso pensamento. Então é isso, que Deus abençoe todos vocês, até a próxima aula aqui no CHTB. Até mais.